Então, eu gostaria de repassar, primeiramente, alguns pontos importantes que foram já trazidos, né, no evento, vão ser trazidos ainda. E o primeiro é que a microbiota do nosso corpo, ela é muito relevante, né, no contexto de saúde e de doença. E isso porque, como eu tenho dado ali, né, no slide, 52% de todas as células que nós possuímos não são humanas, elas são, na verdade, de bactérias. E os compostos que as bactérias produzem no nosso intestino interagem com diversos órgãos, diversos sistemas do corpo, né? Todos, na verdade. Então, ao longo da vida, essa microbiota, ela se estabelece, né? Como a gente viu agora, ela sofre perturbações, e isso pode explicar e pode auxiliar também, e pode até mesmo ser definitivo em muitos estados de doença. Para vocês terem uma noção da relevância da microbiota no nosso corpo, nós contamos com aproximadamente 20 mil genes, os nossos genes, das células humanas. Mas nós temos aproximadamente 2 milhões de genes que são das células bacterianas que estão no nosso corpo, né? E tudo isso interagindo com a gente. E o avanço do conhecimento da composição do microbioma dessas diversas partes do corpo e, posteriormente, o estudo da relação dessa composição com as diversas doenças, né, tem proporcionado aí novas fronteiras na medicina, né, para o diagnóstico, para o tratamento de diversas condições. Então, é um novo mundo que está sendo explorado, mas o intuito, né, é conseguir melhores critérios de diagnóstico, de direcionar melhor os tratamentos, fazer as escolhas mais assertivas com base em dados. Então, nós conhecemos já tem diversos estudos sobre a composição desses diversos sítios do corpo humano, e os estudos estão avançando muito sobre a relação dessa composição com diversas doenças. E aí, vou reforçar aqui, né, um conceito porque ele vai ser importante, vai ser o centro, na verdade, da conversa que eu vou ter com vocês sobre como que a gente interpreta, como que a gente faz o teste, que é o de disbiose, né, que é esse desequilíbrio, essa má adaptação da comunidade de micro-organismos num determinado ambiente. Então, como já foi trazido, né, a gente tem ali na nossa microbiota intestinal várias bactérias, né, micro-organismos, que eles estão ali fazendo o seu papel de bem, né, e vivendo em harmonia conosco, simbiontes, comensais e até mesmo os patogênicos, né, alguns a gente chama que tem um potencial para ser um patógeno. Mas, como eles estão numa quantidade equilibrada e as outras bactérias também estão bem, numa quantidade ok, né, então eles vivem ali em harmonia, mesmo às vezes têm um potencial patogênico. Mas, muitas vezes, ao longo da vida, por diversos fatores, há algumas perturbações, e aí essa comunidade que tem um potencial patogênico, ela pode crescer. E aí isso causa um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, então, vai poder causar algumas manifestações clínicas também. E às vezes não é nem a comunidade só de patogênicos, né? A própria comunidade que vive ali, os comensais, os simbiontes, dependendo de como eles se comportam, também pode trazer algumas condições. E a disbiose intestinal, especificamente, já foi conectada a diversas doenças. Então, há diversas doenças sendo estudadas sobre essa conexão e os perfis, né, para cada uma delas. Então, para câncer, para diabetes tipo 1, para diversas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Mas o mais importante aqui é a gente entender que esse desequilíbrio, independente do perfil diferenciado que tem uma ou outra condição, mas é importante a gente entender que essa disbiose, ela precisa ser investigada e ela precisa ser cuidada. Porque se eu não fizer isso, eu posso correr o risco de haver maiores dificuldades em relação à evolução da doença, né? E então,
esse que é o grande valor, isso que eu quero deixar para vocês, né, que a gente precisa fazer esse cuidado, independente ele, tecnicamente, né, o médico, o nutricionista, ele vai ajudar a interpretar esse perfil, né, mas eu como paciente, eu preciso entender que isso é importante eu cuidar. Então, a disbiose, ela atua por diversos mecanismos, né. Alguns estudos, como também já foi trazido, vem demonstrando até que existe uma teoria causal, né, no caso da esclerose múltipla, com quebra de barreira intestinal, aumento da permeabilidade intestinal, desregulação do sistema imune, aumento de inflamação, que poderiam até levar a esse processo da autoimunidade. Isso é uma teoria que existe. Mas o mais importante é que a gente já sabe, hoje já está bem determinado, que os pacientes com esclerose múltipla apresentam com frequência disbiose intestinal e isso pode ter um impacto na doença. E hoje, o diagnóstico da disbiose intestinal pode ser realizado já com exames laboratoriais. Então, conhecer o microbioma intestinal permite, então, identificar esses perfis e qual perfil que está mais conectado a uma disbiose intestinal. Então, já existe essa possibilidade, é algo que é novo, né, que está chegando para a gente há alguns anos, e hoje já é uma realidade na prática clínica a gente ter acesso, então, a esse teste. Como que o teste é realizado, né? O próprio paciente pode fazer a coleta da amostra. Então, ele recebe um kit que vem todas as instruções, todos os materiais para coletar, porque é uma coleta de amostra de fezes simples que pode ser feita em casa. Então, nesse kit vem um acessório de vaso sanitário que retém as fezes, para que a gente possa utilizar um suave, que também vem no kit, que é um cotonete, né? E aí, com esse suave, eu coleto uma pequena quantidade daquela amostra das fezes que ficou retida nesse suporte, e isso é colocado num tubinho com uma solução que estabiliza a amostra, e isso é importante porque aquela composição microbiológica ela precisa ser mantida, né, até a chegada ao laboratório. Então, o exame do microbioma é uma fotografia da composição de bactérias do intestino naquele momento que eu fiz a coleta. E aí isso é levado para laboratório. Lá no laboratório, o que a gente faz? A gente vai aplicar a técnica de sequenciamento de DNA, mas não para sequenciar o meu DNA, para sequenciar o DNA das bactérias que estão presentes naquela amostra. E a partir desse DNA, saber então quais são essas bactérias que colonizam o intestino, o meu intestino, no caso. Então, em laboratório, a gente faz o que a gente chama de uma extração de DNA das bactérias que estão ali presentes naquela amostra de fezes que eu coletei. A gente faz algumas manipulações para poder sequenciar esse DNA das bactérias. E aí isso vira uma sopa de letrinhas, né, que o pessoal da bioinformática ajuda a gente a decodificar, e isso vai depois ser transformado num laudo, que é de mais fácil visualização. Então, esse laudo, ele vai trazer toda a composição de bactérias do intestino e também o seu significado. Então, basicamente, o que a gente faz ali no laudo, né, no resultado do investigação do microbioma intestinal, é dizer se a sua microbiota intestinal está em equilíbrio, ela está num estado de atenção, que quer dizer o quê? Que ela não está ainda alterada, não está em desbiose, mas ela precisa ser cuidada para isso, que isso não aconteça, e o estado de desequilíbrio, que é a desbiose intestinal. Então, o que nós olhamos no resultado para saber se há esse desequilíbrio? Então, tem alguns pontos principais, eu não estou esgotando tudo, né, mas os principais. Tem algumas espécies que são mais patogênicas e que, se elas estiverem presentes em excesso, isso por si só já pode induzir a uma desbiose. Então, são espécies que causam bastante infecções, como algumas que vocês já devem ter ouvido falar, E. coli, Klebsiella pneumoniae. Então, a gente sempre olha com bastante cuidado para essas bactérias, porque elas até podem estar presentes, mas é bem pouquinho, né? Ela não pode estar em excesso. Outro ponto importante também é a gente avaliar a diversidade microbiana. Então, todo mundo tem uma diversidade de bactérias.
existe um padrão na população, né, a gente tem a nossa população de controle, né, para a gente entender qual que é o esperado. Normalmente, quando uma diversidade maior de bactérias está associada a uma microbiota saudável e uma baixa diversidade de espécies associada ao estado de desbiose intestinal. E um excesso também, quando tem muita diversidade, também pode ser associado a um processo de desbiose intestinal. Então, tem que ter um equilíbrio na quantidade, na diversidade de bactérias diferentes espécies que eu tenho ali naquele resultado. Outra coisa bem importante também é que alguns grupos de bactérias, alguns filos bacterianos, algumas bactérias que precisam estar em equilíbrio entre eles. Aqui, os mais importantes, no caso do microbioma intestinal, o filo Firmicutes e Bacteroidetes, eles têm que estar ali meio que um para um, né? E elas são os mais abundantes, mais de 90% tem que ser desses dois filos. Se isso não acontecer, pode ter algum problema. E também a gente olha aquelas bactérias que nos protegem, né? Então, a proporção dessas bactérias que a gente chama de marcadoras de saúde. Então, elas mantêm uma estabilidade, ajudam a deixar estável a microbiota intestinal. Então, é muito importante que a gente investigue. Por exemplo, o Bifidobacterium, já foi falado aqui da Fecalibacterium prosnithize, Akkermansia mucinifila. Então, tem algumas bactérias que a gente olha com carinho que elas são marcadoras de saúde e é importante que nós tenhamos elas. E aí, aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos, tá? Para a gente entender quando que está em equilíbrio, em desequilíbrio, quando que está em atenção. Então, partindo aqui de um bom cenário, né? Essa paciente, ela tem sintomas, mas nem sempre isso significa que, do ponto de vista dos micro-organismos, existe um desequilíbrio. Então, por isso que é importante a gente investigar, porque pode ter outras causas aí também, né? Então, quando está em equilíbrio, como é esse caso aqui, a gente vê ali o primeiro gráfico, é o gráfico da diversidade, da alfa-diversidade. Então, a gente vê que em relação à população, ali, quanto mais alta a barra, né, é o índice de diversidade e a distribuição na população. Então, a maioria da população brasileira tem entre 3 e 3,7. Esse paciente, ele está com 3,4, então tá ok a diversidade. A relação entre os filos Bacteroidetes e Firmicutes, lembra que eu falei que tem que ser um para um ali, ó, tá bem bonitinho, ó, né? Então, a somatória desses filos, um filo muito importante, o Proteobacteria, que é um filo que tem muitas espécies patogênicas, então ele pode estar ali, mas até mais ou menos 5%. Então, ele está com quase 3, 2,8, tá ok, né? Ele pode estar ali, mas nesse baixinho, né? E aí, quando a gente olha os resultados, né, das bactérias mais relevantes nessa microbiota, a gente vê que tem bactérias ali marcadoras de saúde, várias delas, né, que eu preciso ter todas, né, mas tem várias ali presentes dentro de um nível que é o que eu espero, e não tem nenhuma bactéria, assim, que cause algum problema também ficando ali num nível muito alto, né, em relação à proporção. Então, isso tudo vai me dando, né, esse status de equilíbrio. Aqui é só um gráfico para vocês entenderem, lembra que eu falei ali aquele Bacteroidetes, Firmicutes, né, os Bacteroidetes é esse verde água, o Firmicutes é esse vermelhinho, eles que tem que estar mais ou menos ali na proporção de 1 para 1, então eu sempre vou ver eles mais ou menos em equilíbrio, e esse mais amarelinho é a proteobactéria, né, o filo, que eu posso ver ele mais pouquinho como tá ali, né, então para a gente ver a fotografia da microbiota em equilíbrio é mais ou menos essa que a gente está vendo agora. E aí, aqui, um resultado em atenção, né? Então, aqui nesse caso, quando a gente classifica como atenção, ele vai ter parâmetros que estão fora e parâmetros que estão ok, né? Então, aqui nesse caso, a gente vê que o índice de diversidade está um pouco acima do que é esperado, o que também não é bom. Então, quando está abaixo, ele é um cenário um pouco pior, mas quando está acima, também é uma chamada de atenção. Então, aqui o equilíbrio entre Bacteroidetes e Firmicutes também fora, né? A gente tem um desequilíbrio entre esses filos. O filo Proteobacteria também um pouquinho aumentado, mas quando a gente olha, né, aqui as bactérias, tem
um monte de bactéria marcadora de saúde, né? Todas elas ali que a gente elencou, lactobacillus, roseburia, bifidobacterium, bactéria rectale, a fecalibactéria. Então, isso daqui ajuda a manter também a homeostase, né? Então, a gente tem que ir fazendo essas correlações, né? Tem alguns parâmetros que estão fora, mas outros que estão bem. Então, aqui por isso que a gente coloca em atenção, que tem algumas coisas que podem ser cuidadas para que isso, para que essa microbiota continue estável. E aqui, o último exemplo que eu trago para vocês é de um desequilíbrio. Então, quando está em desequilíbrio, não é um ou outro fator que está fora dos padrões, né? São vários. Então, aqui nós temos o índice de diversidade, alfa-diversidade, abaixo, bem abaixo, né, do que é esperado, né, na população. A gente tem os filos Bacteroidetes firmicutes ali em bastante desequilíbrio, uma proporção bem alterada, muita proteobactéria nesse resultado, o normal até 5, né, tá ali com 40, e o perfil de inflamação, né, então olha só como ficou classificado, né, esse paciente com 84,5% de bactérias com perfil pró-inflamatório, né, então vários parâmetros realmente fora, né, quando a gente olha o quadro, a gente vê bactérias específicas e que tem esse perfil inflamatório bem aumentado, se a gente somar ali, ó, Bacteroides vulgatus, a E. coli, que é bem patogênica, Klebsiella, olha o quanto que já soma, né, da microbiota de bactérias que realmente são maléficas. E quando a gente olha as bactérias de saúde, o paciente tem nada. Quando tem ali um pouquinho que não é o suficiente, também não tá fora do que a gente espera. Então, são vários parâmetros alterados. E aí, né, lembra que eu falei que ia estar ali, quando estava em equilíbrio, né, aquele verdinho, vermelhinho, né, quase iguais? Olha que o amarelo que a gente, o proteobactéria que a gente queria pouquinho, né, bastante, né, então mostrando bem facilmente esse desequilíbrio. E aí aqui não é pretensão de vocês lerem isso, tá? Mas é só para dizer que no laudo a gente também coloca várias informações sobre a ligação das bactérias específicas com os sintomas que foram relatados, que é preenchido, né, ali a indicação clínica, o que o paciente está sentindo, relatando, e aí a gente também faz ali algumas inferências sobre modulação intestinal, alimentos que podem ser utilizados para modular essa microbiota, e isso tudo deve ser avaliado pelo clínico, pelo médico, nutricionista, em conjunto com todas as demais informações da clínica do paciente para ser feita a tomada de decisão. E é com isso, né, que o teste de microbioma intestinal passa, então, a dar mais parâmetros para o médico poder cuidar da saúde, né, desse paciente de forma geral, olhando para o seu intestino com carinho.